142, apenas o versículo 7, na primeira parte. Todos encontraram? Tira a minha alma da prisão. Qual é a leitura? 1, 2, 3. Senhor nosso Deus e Pai, lemos a palavra, temos o rascunho, mas é o Senhor que tem palavras para esta noite, para a minha vida, para os meus irmãos, para os ouvintes. Seja o Senhor, sejam as tuas palavras, seja o teu mover, e que não haja impedimentos para que a glória do Senhor se manifeste. Estamos aqui, somos inteiramente dependentes do Senhor. Venha para nós, confirma tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, os que concordam, dê glória a Deus. Há algumas discussões a respeito de onde Davi estava quando ele foi inspirado para escrever o Salmo. Alguns afirmam que ele estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, o rei, e ali ele se refugia, ele se esconde. E Davi se acha como que aprisionado, sem a liberdade de ir e vir. Mas há uma outra prisão que Davi sente mais do que esta, a física, é a prisão da sua alma. A prisão da alma de um adorador é uma das mais terríveis prisões. Davi é um adorador, Davi é o poeta de Israel, ele está escrevendo aqui uma poesia no meio das dificuldades, no meio das suas lutas. E Davi, ele tem prazer de cantar louvores e de tocar louvores ao seu Deus. Mas agora ele se encontra impedido, os inimigos se levantam, as aflições são grandes. Imagine, irmãos, ele recebeu o azeite na cabeça dele, o profeta que derramou azeite na cabeça dele é um profeta de Deus, foi realmente uma obra de Deus, aquilo que foi feito pelo profeta Samuel, ele sabia que era Deus, mas agora, com tantas promessas e promessa tão excelente, ele está perseguido, ele está correndo risco, de vida, e está numa situação muito difícil. Imagino as pessoas que têm promessas na vida, Deus levanta, Deus fala, eu estou contigo, eu vou fazer esta e esta obra na sua vida, e de repente começam as batalhas, e as pessoas não entendem. Deus sempre, depois de uma promessa, começa a escola para sermos aprovados. Depois que Deus nos dá promessas, Ele também nos dá provas. Vem a parte para nos amadurecermos, virarmos gente digno de alcançar promessas. E nesta noite, ao olhar para esta situação e para o tema que Deus nos dá, queremos ministrar sobre o tema, a minha alma na caverna. A minha alma na caverna, ou quando a minha alma se encontra numa caverna. Nós vamos olhar para Davi e vamos aprender com ele. Caverna, irmãos, os que estudam a questão das cavernas, é a espeleologia, que é o estudo das cavernas, eles trazem para nós algumas revelações, que é muito importante nós olharmos para isso hoje, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Entendam que cavernas não têm luz. Muitas vezes, quando uma prisão é uma caverna que não é física, mas espiritual, muitas vezes falta luz.
a luz da direção, né? Elias, quando ele entrou na caverna, ele não tinha a luz da direção. Ele disse, só ficou eu, não tem mais ninguém. Ou seja, ele não conseguiu ver, né? Mas Deus, que vê todas as coisas, apresenta dentro da caverna a Elias e diz, não, eu tenho mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Muitos dentro das cavernas têm que entender que muitas vezes nós não vamos ter, às vezes, uma noção de direção, mas se continuarmos com Deus, nós estamos com aquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Aleluia, glória a Deus. Nós, quando éramos, as pessoas da minha época chamavam pessoas de troglodita, seu troglodita. Quem já fez isso? Tem hora que a gente nem sabia o que estava falando, né? Trogloditas são aqueles que moram em cavernas, né? Interessante isso. As cavernas, irmãos, elas em si mesmas provocam alguns riscos, né? Quando alguém vai explorar a caverna, quando alguém vai entrar em caverna, elas provocam também alguns riscos e é bom observar. Dependendo das cavernas, as úmidas, por exemplo, riscos de quedas. Por isso que caverna não é lugar de crente. Embora alguns crentes queiram entrar, alguns crentes acham até bom ficar em caverna, né? Se sente bem dentro de cavernas, de situações de cavernas. Mas um dos riscos para quem vai explorar e para quem entra em cavernas é a queda. Tem gente que se cair dentro de uma caverna não consegue sair mais. Por isso, não entre nas cavernas ou não permaneça onde você entrou. Outro risco nas cavernas é envenenamento. Por causa dos bichos peçonhentos, dos habitantes, né, dos insetos e animais que ali estão, né, e outras tantas coisas. O envenenamento. E a caverna espiritual, ela tem facilidade de envenenar pessoas. Muitas vezes a pessoa escolhe entrar, e eu digo escolhe porque nós somos seres volitivos, pensantes e inteligentes. Muitas vezes você sabe que esse caminho não deve ir, que essa atitude não deve tomar. Muitas vezes nós sabemos que nós devemos reagir com as coisas que acontecem, as situações que se nomeiam contra nós, mas mesmo assim vai se deixando levar, vamos ver o que é que acontece, daqui um pouco está envenenado pelo lugar. É uma ilusão, uma fantasia que acontece muitas vezes. E as doenças das cavernas, né? E também, outra coisa na caverna, hipotermia. Aí vem a frieza espiritual, a geleira espiritual, aí vem frases para a boca dos gelados. Todo mundo está frio, olha o jeito que está indo, não tem mais saída, todo mundo faz isso. Não, eu não creio que existe isso ou aquilo, e vai inventando palavras que eu não quero nomear aqui, porque às vezes as pessoas tomam essas palavras para si. E aí, a geleira espiritual. Nós temos uma ordem, entre outras tantas, para as nossas vidas, se nós queremos morar no céu. É esforça-te, anima-te, levanta, reaja. Nós temos outro mandamento, entre outros tantos: sede fervorosos de espírito. Não brinca em esfriar. A frieza vem com pacote. A frieza vem com desânimo, a frieza vem com reclamações e murmurações, a frieza vem com motivos, entre aspas, plausíveis, para abandonar a fé, para deixar de seguir e trilhar o caminho da santidade, do compromisso, da fidelidade. Fuja da frieza. Aleluia. Outras coisas que podem acontecer nas cavernas, estas que são úmidas, são afogamentos. Pessoa escorrega, cai dentro da água que está ali, tudo escuro, não sabe o que fazer e se afogam. Caverna não é lugar para crente.
A alma se afoga na caverna. A alma não tem sede de caverna. A alma não tem sede de solidão. A alma não tem sede de ficar longe dos outros. A alma tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus e acha a água de Deus, quer estar no meio do povo de Deus. Aleluia. E existem alguns animaizinhos que gostam de caverna. Por exemplo, os troglochenos. São animais que utilizam da caverna apenas para abrigo, reprodução ou alimentação. Mas eles saem para realizar outras coisas, outras etapas da vida. Quem que habita dessa forma nas cavernas? São os morcegos e aves como andorinhões e corujas. Não tem gente assim, irmão? Não tem crente assim? Vai trabalhar, no trabalho até sorri, no trabalho até canta, mas quando chega em casa vai para a caverna? Tem ou não tem? Você conhece alguém assim? Quando você olha no espelho, você vê uma pessoa que faz isso? Está lá no meio, parece que está todo mundo, aí lança umas fotos nas redes sociais, a gente que é pastor e conhece às vezes, né, as situações de pessoas, e você vê certas colocações, certas palavras nas redes sociais, que pessoas que não frequentam a igreja mais, que está num limbo de destruição, aí coloca lá, eu e a minha família, porque Jesus é tudo para nós. Um absurdo. Pessoas que têm os seus lugarzinhos, são habitantes de caverna, só que quando vai trabalhar, parece que tem outra vida. Quando está no estudo, no colégio, na faculdade, outra vida. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para ter dupla identidade. Nós somos o que somos, e se somos de Deus, temos que ser pessoas verdadeiras, com identidade verdadeira. Nós não somos uma coisa na rede social e outra coisa na nossa vida. Nós não somos falsos. Nós temos que viver na sociedade e resplandecer, mesmo que seja no meio de uma sociedade corrupta. O Senhor nos chama para brilhar a sua luz. Não estamos vivendo um tempo fácil, estamos vivendo dias trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos onde demônios e demônios estão atuando contra famílias, contra crianças, contra casais, o divórcio, a briga, a separação, as coisas ruins estão assolando a terra. Quem tem uma vida dupla não consegue viver neste tempo a fé verdadeira. É necessário tomar uma decisão onde a sua alma viverá aquecida pela presença de Deus. E quando nós falamos alma, olhando para o 142, o salmo é alma como o ser. É a essência da existência humana no indivíduo. Tem que estar levantado. Não pode ser meio termo. Ou é de Deus inteiro ou não é. Ou é 100% de Deus ou não é. Ou é realmente fiel ou não é. Ou é de Deus ou é do diabo. Porque não existe um terceiro Senhor. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira porta, não existe um terceiro caminho. É uma opção para Deus ou uma opção para o diabo. É hora de levantar, é hora de consciência e é hora de pagar o preço para matar a sede, tendo Deus vivo. Gabacá Xandarai. Os troglochenos são aqueles que vivem
na caverna e fora da caverna, e tem a opção de viver do jeito que quer. Você não é morcego, você não é um andorinhão, você também não é coruja, você é águia de Deus. Deus nos chamou para sermos águias. Águias habitam nas montanhas, nos mais altos lugares, elas constroem os seus ninhos. Saia desse lugar de queda em nome de Jesus Cristo. Tem os troglófilos, que é um outro grupo de animais. São aqueles que podem viver tanto dentro como também fora da caverna, mas estes não possuem órgãos especializados. Essas espécies são suficientemente adaptadas para viver toda a sua vida dentro das cavernas, mas nada impede que vivam igualmente bem fora dela. Entre estes estão os crustáceos, aracnídeos e insetos como grilos, besouros, baratas, aranhas e piolhos de cobra. Você não é nenhum dessas coisas, não é? Estes aqui, meus queridos irmãos, eles são adaptados para viver tanto fora como dentro, e eles não possuem, embora, órgãos especializados. Não tem gente que é especialista nisso? Eu costumo dizer ultimamente, infelizmente, que se a Globo olhasse para nós, SBT, esses caras que faz filme, rapaz, eles iam achar muitos artistas. Como tem pessoas que disfarçam bem. Como tem pessoas que encenam bem. A Bíblia diz que Jesus chama essas pessoas de hipócritas. São aqueles que, a palavra hipócritos, vem de persona lá atrás, são pessoas que representam aquilo que não são. Aí tem gente que, meu Deus, você olha assim, parece um anjo. O Gabriel, o Miguel, tem uns que é mais um anjo da tradição, mas tem uns que parece o Gabriel, o Miguel, santo demais. Representam bem demais. São pessoas adaptáveis com a maior facilidade. Camuflam bem, são camaleões. E Deus, Ele não gosta desse tipo de atitude. Jesus, Ele manifesta o perdão imediato para uma adúltera que se arrepende. Mas para os fariseus, Ele fica bravo. Ele diz: hipócritas e fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora bonito demais. Veste um terno bonito, uma gravata bonita. Tem que falar de mim, tem gente apelando porque está pregando a palavra da verdade. Veste um sapato bonito, mas por dentro, sepulcro caiado, é sujo, é nojento. Nós estamos vivendo neste exato tempo. Pessoas que por dentro é a coisa mais nojenta. Se Jesus revelasse os pensamentos e o desejo de vingança, e tantas coisas da alma que passa, a pessoa ficaria com muita vergonha e não voltaria na casa de Deus por causa do escândalo. Mas entenda, esta palavra está dando a nós a oportunidade de não sermos habitantes das cavernas. Deus nos vê. Quando Deus nos vê, como eu disse aqui na ministração de terça, Ele está vendo o todo, Ele está vendo a intenção, Ele está vendo o porquê, Ele está vendo o sorriso amarelo, Ele está vendo o disfarce, Ele está entendendo a mentira, assim como Ele está vendo as pessoas que são honestas, as pessoas que são sinceras, o porquê falou e quando falou, aleluia. É hora de nós nos levantarmos com honestidade.
Nós não servimos uma associação, nós não servimos o pastor Francisco, o pastor Lindomar, o pastor A, o pastor B, nós servimos o soberano e supremo pastor Jesus Cristo. Ele não é como o homem, ele vê todas as coisas, ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro, ele sabe tudo sobre nós. É hora de honestidade diante dele, nós estamos abertos diante dele, estamos todos desnudados diante dele, a palavra dele nos desnuda, ele sabe quem nós somos e conhece as nossas obras. Lakamasure Kandarai. É hora de tomarmos um posicionamento sério. Tem outro tipo de animais, os troglóbios. São animais que se especializam para a vida dentro das cavernas. Eles se especializam para morarem lá. A maioria não possui pigmentação e pode ter os olhos atrofiados ou mesmo nem olhos têm. São os animais de cavernas. É aqueles que são especializados. A vida deles é dentro da caverna. Por isso, algumas coisas se desenvolveram neles para que eles ali ficassem. Esses são peixes, bagre cego, insetos, crustáceos, anelídeos e também os aracnídeos. Não tem visão. Estes são os que já decidiram, preste atenção por favor, sem movimento. São os que já decidiram: eu vou ficar aqui. O meu lugar é na caverna. Eu lembro do testemunho de uma mulher, já contei aqui, em vários livros que eu já li. E ela ficou paraplégica ou tetraplégica. E o marido dela tinha que conduzi-la em tudo. Quando ia levar para o carro, levava ela com a cadeira de rodas. Quando chegava para o carro, tirava ela da cadeira de rodas, colocava no banco do carro, pegava, desfazia a cadeira de rodas, colocava atrás, ia no lugar, e o processo era diferente, tirando de lá para levar em outro lugar. E aí um pastor foi orar por ela, sentiu a graça, sentiu a unção, mas ela não era curada, e ele questionou Deus: Senhor, mas eu sinto a unção, eu sinto o poder, eu sinto a autoridade para orar por esta irmã, mas não acontece. O que está acontecendo, Senhor? Eu sinto autoridade para isso. E ele disse, o Espírito Santo: pergunte a ela se ela quer ser curada. Quem é que numa cadeira de rodas não quer ser curada? Pensou: mas a senhora quer ser curada? Ela disse: não. Mas como não? A senhora não quer ser curada? Disse: não. Meu marido vivia ausente de mim, não me dava atenção. Agora ele tem que me carregar, tem que me pôr no braço, tem que pôr dentro do carro, tem que pegar a cadeira de roda, tem que não sei o que, não sei o que. Ela escolheu a caverna dela para satisfazer um gosto da alma. Tem gente que é desse jeitinho. A alma está angustiada, a alma está vazia, a dor está acontecendo, a humilhação está acontecendo, sabe o caminho, mas não quer, porque está se beneficiando vendo a desgraça do outro. Quero que o meu marido morra fazendo isso. Como que pode um crente pensar assim? Um crente que a alma já foi para a caverna, ó. E esse crente, essa pessoa, decidiu viver lá. Gosta de ver a miséria dos outros, o sofrimento dos outros, e ainda torce para que os outros continuem sofrendo bastante. Perdeu Jesus há muitos anos. Quem tem Jesus não tem vingança. Quem tem Jesus ora para que os que perseguem, Deus os abençoe. Quem tem Jesus paga o mal com o bem. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Quem tem Jesus, a alma foi lavada, a alma foi liberta. Quem tem Jesus, no lugar do ódio, semeia o amor. Quem tem Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem tem Jesus, tem uma vida que imita Jesus. Saia da caverna.
Tira a sua alma desse lugar. Pastor, mas aí eu estou aqui na beirinha da caverna, mas olha, isso aí é um exagero. Mas começa com a beirinha da caverna. Começa quando nós damos desculpas para não melhorar de vida. Começa quando nós defendemos que a nossa frieza espiritual é normal. E vai se tornando tão normal que daqui um pouco a pessoa tem um bom emprego, um bom salário, um bom carro e uma boa casa. Ele diz, vai tudo bem, não sentimos falta de nada, estamos abastados, estamos satisfeitos. Quem está, se você chegasse, se esse peixe que está na caverna, sem olhos, adaptados para a caverna, se você chegar para esse e ele pudesse falar e você perguntasse, você quer sair da caverna, o que é que ele diria? Não, mas olha, lá fora tem o mar, lá fora tem rios, lá fora tem a natureza, lá fora tem comidas diferentes, você vai ver coisas tão lindas. Não, eu quero ficar aqui. Quem sabe um outro animal diria, eu tenho medo de sair daqui, eu não sei o que vai acontecer lá fora. Eu fiquei sabendo que as pessoas lá fora são más. Dentro da caverna tem coisa muito mais ruim do que fora. Escute, dentro da caverna tem coisas muito mais ruins do que fora da caverna. Dentro da caverna é depressão, dentro da caverna é solidão, dentro da caverna é futuro morto, não tem mais saída. Sai dessa caverna em nome de Jesus, sai daí. Fora da caverna tem guerra, mas tem vitória. Fora da caverna tem desafios, mas tem vitória. Fora da caverna tem problemas, mas tem solução. Fora da caverna tem o Deus Todo-Poderoso para nos guiar. A visão que o Espírito Santo me dá aqui por sua misericórdia, uma porta da caverna, uma entrada de caverna aberta, trevas e angústia lá dentro, e o diabo na porta dizendo, entra, sai desse mundo mau. Dentro da caverna tem suicídio, dentro da caverna tem a morte da fé legítima. Quantos querem viver uma fé legítima? Só os que querem viver uma fé legítima. Então prepare-se para o embate. A fé legítima, ela é chamada de bom combate da fé. É guerra, é batalha. Alguém vai levantar contra você dentro da igreja. Levantaram contra Jesus. O Judas, discípulo de Jesus, dentro da igreja, levantaram contra Paulo, os falsos irmãos, ele é falso, ele não é apóstolo. Levantaram contra Pedro, levantaram contra Estevão. Não vai levantar contra nós? Não levantarão se nós formos habitantes de caverna, mas se nós formos cheios do Espírito Santo, levantarão. Mas a Bíblia diz que o Senhor é conosco todos os dias. Se estivermos levantados, Ele é conosco todos os dias. Vai ter problema, mas vai ter solução. Vai ter enfermidade, mas vai ter cura. Vai ter às vezes um problema difícil para você se levantar, mas a mão do Senhor estará estendida. Vai ter às vezes um problema que você vai entrar em desespero, mas o Senhor dá esperança. Ele vai estender as mãos e vai te dar vitória. Davi disse, tira a minha alma da prisão. Como que pode alguém se adaptar com uma vida longe de Deus? Fria com Deus. Como pode alguém andar com Jesus e conseguir viver sem Ele? Deus está fazendo um convite para a igreja deste século e deste tempo.
Volte a mim, volte ao primeiro amor, volte à primeira fé, volte à pureza do coração, volte à pureza da alma, volte a ter sede de Deus, do Deus vivo. O que é que leva pessoas para um estado de caverna, para uma alma em estado de caverna? Complexos, rejeições, sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade, não saber fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Tem pessoas que se fragilizam tanto, e eu digo fragilizam, a Bíblia diz e fala, né, dos fracos e dos fortes. Quem é mais forte, que socorra os fracos. Mas a Bíblia diz que em Cristo, qualquer um desses é mais que vencedor. Então, quando eu entendo, eu olho para o universo bíblico, e para Paulo falando que quem é mais forte acolhe o mais fraco, o mais fraco é aquele que não fez essa leitura, que em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E Ele ordena, digo fraco, eu sou forte. Ele deu a experiência para Paulo a respeito disso. Quando você é fraco, Paulo, é aí que você vai ser forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, quando uma pessoa se deixa fragilizar, é porque ela não soube fazer a leitura do que está acontecendo. O que é um trauma? É quando alguém não sabe lidar, não soube lidar com um evento estressante. Aquilo que ela aconteceu com ela e ela não soube lidar com aquilo. Ela se deixou levar e foi adoecida por causa disso. Agora, o que Jesus me fala quando acontece uma tempestade contra a minha vida? Eu presido os dilúvios. Eu estou nas tempestades. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou ser achado de vocês. Eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou mudar a história de vocês. Arabacanda, Urabacaxai. O que o fraco Paulo vai dizer para nós? Eu aprendi, 4:10, eu aprendi de Filipenses. Eu aprendi a ter bastância, ser abastado e ter falta das coisas. Eu aprendi a ser humilhado e ser exaltado. Adacai. Por isso que ele vai dizer no 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja, escute, Deus nos deu poder para vencer. Deus nos deu poder. Deus nos deu poder para não entrar em caverna. Deus nos deu poder, se entrou, para sair da caverna. Deus nos deu poder para nos levantar no meio do campo de lentilhas e dizer: a partir de agora ninguém passa aqui. Canamaracaxandai. Deus não disse que não teríamos inimigos. Deus não disse que não teríamos enfermidades. Deus não disse que não teríamos que enfrentar as lutas mais diversas. Por isso que ele, através de Pedro, fala: não estranhe as diversos peirasmos, as diversas provas, diversas maneiras de provações que virão contra a sua vida. Não estranha. Por isso que quando Pedro está escrevendo, ele está escrevendo para uma igreja perseguida. Quando João recebe revelações de Jesus Cristo, ele está na ilha de Patmos, perseguido, exilado. Adácia, mãe.
Quando Deus levanta Ezequiel profeta e diz: eu sou o Senhor, o Deus. Ei, vocês saberão que eu sou Deus. 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 Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. 63 vezes eu sou Deus. 217 vezes eu sou o Senhor. Onde está Israel? Exilado, o inimigo levantado, está subjugado, está humilhado. E Deus está dizendo: olha para mim, eu sou Deus. Se você se abater por cada problema que se levanta, você não vai vencer na vida. É perigoso que você vai se tornar um desses habitantes de caverna, que não consegue mais deixar a caverna, que se adaptou com ela. Mas Deus não te chamou para isso. Deus chamou a igreja para ser um exército de gente que se levanta e toma a espada da glória na mão, pela autoridade do Espírito Santo, reveste de toda a armadura e se levanta num tempo como este e diz: eu estou de pé. A dificuldade que Davi está enfrentando no Salmo 142 é porque ele não quer ficar dentro deste mal. Deus, Salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Canaciai, porque ele não quer essa situação, ele se levanta em oração. Acai, quantas pessoas fogem da oração? Está na porta da caverna, ou já está dentro da caverna, e começa a dizer: eu perdi a força, eu não tenho mais força. Davi está sem força. Aí, ao invés de, essa é a saída, então coloque-se de joelhos diante daquele que tem todo o poder. Não vai buscar quem se ajoelha por você, não. Vai se colocar de joelho. Quem se ajoelha por você já está de pé. Você precisa estar de pé. A gente não está de pé pela oração dos outros simplesmente. A gente está de pé quando a gente também se ajoelha. Ele vai derramar a angústia dele diante de Deus. A gente pergunta: você está orando? Eu estou, está nada. Não está nada. É preciso gastar tempo diante daquele que tem resposta. Muitas vezes o problema que Deus nos deu é porque Ele quer mais oração. Porque é que Ele quer mais oração? Porque Ele quer intimidade de volta. Ele quer intimidade de volta. Ele não quer ser só seu pai. Ele quer que você também seja filho. Como que você vai ter o discernimento? Como que você vai ter temor? Como que eu vou ter discernimento, vou ter temor, se eu não tenho vida próxima com Deus? São as pessoas espirituais que discernem as coisas espirituais. Quem não é espiritual não entende nada. O espiritual não é entendido pelos carnais. É necessário ter vida de oração. É necessário se dobrar diante dele. É necessário ter voz de Jacó: ainda que esteja em pecado, eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. Eu levantei a minha voz e eu derramei a minha angústia diante de ti. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com palavras tipo: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não tenho força. Você acha que Deus não sabe o limite da sua força? Pegue o mesmo tanto de palavras que você usou para dizer que não tem força e que não dá mais, e substitua por: Senhor, eu quero força, eu vou vencer. Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu quero força.
Senhor, eu vou vencer. Adamacaxandai, Adabassuri andai. Aleluia. Um psicólogo já diria para você: já venceu a metade da sua batalha. Adamacai. Mas o Espírito Santo diz a você: continue, porque eu vou te dar poder, e tu verás quanto vale a pena se levantar. Ele vai dizer: Senhor, eu derramo a minha queixa diante da tua face. Aí ele diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. O Senhor sabe quem eu sou. Muitas vezes, quando a gente se angustia, começa a falar o que deve falar. Senhor, eu estou angustiado e o problema eu sei que sou eu. Tenho sido negligente na tua casa. Tenho sido negligente com o chamado que o Senhor tem comigo. Tenho sido negligente, Senhor, com a vida de oração. Tenho sido negligente, Senhor, não sou dizimista, não sou ofertante. A minha desculpa é que todo mundo é ladrão. Senhor, eu não tenho sido fiel a Ti, Senhor. Quando a angústia, nós pegamos essa angústia para nos derramar diante de Deus, as palavras de fidelidade começam a acontecer, e Deus conhece a nossa vereda. E o conhece aqui é a partir de confissão, porque Deus sabe tudo. Aí ele diz, aleluia: no caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha a solidão. Davi vai revelar aqui para nós a solidão que ele está sentindo, a falta de um pastor, a falta de um líder, de uma liderança. O líder dele está querendo matá-lo, o profeta está morto e ele está só. Qual é a nossa atitude quando o pastor não estiver mais? Quando a irmã que é mãe de oração não existir mais? Quando aquela turma que pega o seu problema e paga um preço para resolver não existir mais? Quem será você? Mães de oração, mães de vidas, escutem, ensina os seus filhos a viver uma vida com Deus. Davi vai revelar a sua solidão, mas ele não vai parar aqui. A Ti, ó Senhor, olha a sequência. Quando ele viu a solidão, quando ele viu que faltou alguém para cuidar da alma dele, a Ti, ó Senhor, clamei. E eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Anamacandaraia, Urabacaia. Senhor, o Senhor me deixou só. Senhor, eu não acho Samuel mais. Senhor, eu não tenho uma liderança, mas isso tudo me acordou. Eu tenho o Senhor. Anacalabachandaraia. E eu imagino Deus olhando para ele. O texto não vai dizer isso aqui, é Davi falando com Deus, mas eu imagino Deus olhando para ele dizendo: é isso aí, meu filho, é aí que eu queria que você chegasse. Não é a falta de um profeta, não é a falta de uma liderança, é a falta de saber o quanto eu sou teu pai, o quanto eu sou teu Deus, o quanto eu sou a fonte das tuas vitórias. Davi tinha que ser lembrado, aleluia, quando ele venceu as batalhas da vida dele, não tinha ninguém ao lado dele, a não ser o Senhor, aleluia, o Senhor, aleluia. Quando ele matou o gigante, os irmãos dele, não, todos fortes, não é, bem robustos, soldados,
não foram ao lado dele tentar vencer com ele as batalhas, não deram uma palavra de incentivo para ele. Ele teve que cruzar o riacho sozinho, ele teve que cruzar o vale sozinho, ele teve que achar de Deus uma estratégia sozinho, ele teve que crer no poder do nome do Senhor dos Exércitos sozinho. Tem hora que Deus te dá solidão, tem hora que Deus te deixa só, para você aprender a se levantar e crer nele, e saber que ele não te desampara, que ele é o teu Deus, que ele é teu Pai, que ele está contigo e não desampara os que nele crê. E aí ele continua: atende ao meu clamor, eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, eles são mais fortes do que eu. Anásia, Urabacanai. Agora ele está tendo uma oração muito frontal com Deus. Eu entendo pelo Salmo 142 e a sequência da leitura, que Davi estava aqui. Pastor Cláudio, fica ali por favor na ponta do tapete. Da ponta do tapete. Davi estava aqui, e Deus lá, quando ele começa: ó Senhor, os meus inimigos, e ele começa a falar, e ele vai falando, e ele vai orando, ele vai buscando, aleluia, até que ele chega diante de Deus e diz: Senhor, atende o meu clamor, eu estou muito abatido. Ele começa a ter uma palavra de mais intimidade: livra-me dos meus adversários, eles são mais fortes do que eu, Senhor. Gadamassuraya. Aleluia! Levanta-te e te achega ao teu Deus. Vai lá! É lá que está a resposta. Vai lá nos pés dele, é lá que está a chave. Vai lá nos pés dele, é lá que está o renovo, o avivamento está lá. Lamassuri Candaraia. Quando ele chega diante de Deus, isso eu estou inferindo, e agora ele está nos pés de Deus, ele diz: a minha alma, Senhor, tira ela da prisão. Tira ela da prisão. Anacarão Samai. Acarama Suri andai. Quem sabe Deus nessa hora: por que você quer que eu tire a tua alma da prisão, Davi? O que está acontecendo? São os teus adversários, estes que você falou, que se levantaram contra você. É isso, meu filho? Não. Eles são mais fortes do que eu, sim. Eu tenho receio deles, sim, mas tira da minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. É isso que a igreja de hoje tem que aprender. Não é encontrar Deus para destruir nossos adversários, é encontrar Deus para nos tornarmos adoradores. É encontrar Deus para voltar a cantar como nós cantávamos para Ele. É encontrar Deus para voltar a compor poesias e louvores como nós compomos outro dia para Ele. Anamassudai. É encontrar Deus para voltar a vestir o terno com mais alegria e mais prazer. É encontrar Deus para vestir a roupa de diaconisa com mais alegria e prazer. É encontrar Deus para ir para a reunião de oração com mais alegria e com mais prazer. É encontrar Deus não para ter um melhor emprego, é encontrar Deus não para ter uma resposta, é encontrar Deus para que a minha alma seja livre e adore o seu santo nome. Lacai teva suriandaraia. Porque quando ele encontra Deus e a sua alma passa a louvar,
os justos vão cercar ele, rodear ele, porque Deus fez bem a Davi. A maior carência nossa, escute, a maior carência nossa de comunhão é ter Deus de verdade. E a segunda maior carência nossa de comunhão é ter irmãos de verdade. Os justos me rodearão. Canassia mandarai. Davi encontrou irmãos improváveis. Davi podia ser esse rei maravilhoso para todo o exército de Deus daquele tempo, mas não foi. O primeiro escalão de Davi poderia ter sido com seus irmãos e com o exército daquele tempo, mas não foi. Foram dos marginalizados, endividados, marginalizado, endividado e rejeitados. Marginalizados, postos à margem, endividados, aqueles que tinham problema financeiro. As pessoas que se reuniram a Davi eram os improváveis. Deus ouviu Davi, livrou Davi da prisão, da alma dele da prisão, levantou um rei de verdade, e aqueles desprezados e marginalizados, endividados, foram o exército de vitória de Davi. Deus fez dos injustos justos para dar a Davi o prazer de ter uma comunidade. Quem tem ouvidos ouça. Se nós nos levantarmos, se nós sairmos das cavernas, se nós nos erguermos e nos aproximarmos do Senhor, buscando intimidade, nós acharemos resposta e a nossa história acontecerá, e o que Ele tem determinado para as nossas vidas acontecerá. Fique sobre os pés. Arabaçu de Andarai. Escute. Davi poderia ter tomado outro caminho. Reclamar. Dizer que não queria ser rei mais. Que não adiantou nada. Que o Samuel falou, mas não foi verdade. Porque o rei Saul levantou contra ele. Porque o próprio exército que ele lutou junto e matou 10 milhares, agora quer matar ele. Que a própria nação que Deus disse que ele seria rei, é a nação que expulsou ele. Ele tinha tudo para dizer, acabou, não dá, chega. Aí eu vou ficar com os inimigos, eu vou ficar com os filisteus. Me receberam bem, porque ele foi muito bem recebido. Começou a dar vitória para os inimigos. E os inimigos amavam a Davi, defendiam Davi, mas os amigos acusavam Davi. O líder de Davi queria matá-lo. Davi tocava, expulsava o demônio, o espírito mau, e a flecha vinha, a lança. Ele tinha que se defender. Davi tinha tudo para condenar Israel e dizer: caia por terra esta nação, que não tenha ela êxito algum. Só que Davi tinha vida com Deus. Uma coisa que eu aprecio na vida de Davi, outro dia podemos falar dos erros dele, mas nós vamos falar dos acertos. É que mesmo numa situação aparente de depressão, ele dizia, Salmo 6, a minha cama nada nas minhas lágrimas. Olha o tanto que ele chorava. Mas o Senhor se levantará por mim.
Será que você pode receber essa palavra? Eu estou só, não há quem me ajude, mas Senhor, não deixa minha alma na prisão. O meu prazer é louvar o teu nome. O meu prazer é cantar louvores a ti, Arácia Mandai. Esse homem toma decisões que leva ele exatamente ao trono que Deus tinha reservado. Então não me interessa se alguém se levantou contra você, se o inferno se levantou contra você, não me interessa se a coisa está difícil ou pesada, interessa se você continua de pé, e continua adorando esse Deus, e continua sendo fiel a este Deus. A cadeira não vai sair do lugar. A cadeira será tua. Você entende quando eu falo cadeira? Promessa de Deus com Davi era ser rei. Então a cadeira de rei não ia cair por terra, estaria lá e não sairia se Davi continuasse. Pum, pum, marchando. Os irmãos tentaram matar José, venderam como escravo, foi para a casa de Potifar, foi preso, mas a cadeira não saiu do lugar. Por que é que a cadeira não saiu do lugar? Porque José não deixou de andar com Deus. Eu estou tendo a visão de uma cadeira para a glória de Jesus Cristo. Os pés dela estão firmados, aleluia, naquilo que põe cimento e o concreto, e esses pés estão firmados, concretados. A cadeira não vai sair do lugar enquanto Deus ver um fiel de pé andando com Deus. Lembrem-se, para quem Deus dá uma cadeira como promessa, Deus dá provas, talvez as mais angustiantes da terra. E as provas são oportunidades de Deus para a nossa vida. Por que, Senhor, tantas provas? Porque eu tenho tantas vitórias. Mas eu sou fiel. O que o Senhor quiser de mim eu faço. Mas ainda não amadureceu. Eu amadurecerei você com as provas. Eu estou te dando com as provas a oportunidade de se colocar pronto, de se levantar, de mostrar que eu sou o teu Deus e que tu não deixarás de andar comigo. Abadacaçaia, as provas são oportunidades que eu estou te dando para dizer eu te amo mesmo em silêncio, para dizer eu te amo mesmo dentro das cavernas, para dizer eu te amo mesmo diante de tantos adversários. Eu estou te dando uma oportunidade para se levantar e amadurecer, porque eu sou fiel, a cadeira te espera. Você não é morcego, você é águia. Voa. Quero chamar aqui à frente para nós orarmos nesses poucos minutos que restam. Você que quer chegar a esta cadeira. Você que quer chegar a esta cadeira que Deus prometeu. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Deus vai te dar graça. Rabacana, Xandarai. Deus vai te dar graça.
Quando José pensou que não dava mais, ele ouviu as chaves do carcereiro. José, onde está José? Eu estou esquecido há 2 anos. Há 2 anos que ninguém fala comigo. Mas José, você é aquele que anda com Deus. Faraó manda te chamar. Sabe qual é o nosso problema? Preste atenção, por gentileza. É que a gente não tem paciência para aguardar Faraó chamar. Quem mandou chamar José no literal foi Faraó, não foi Deus. A gente olha para Faraó e fala mal de Faraó. A gente olha para o copeiro Mó e fala mal dele, que esqueceu de nós. Ele esqueceu de mim. Eu falei para ele lembrar de mim diante de Faraó. Adianta ser fiel por acaso? Eu ajudo os outros, mas eu estou sofrendo. Eu ajudo os outros, mas eu estou esquecido. Eu ajudo os outros, mas Deus está em silêncio comigo. Só que José não fez isso. José andava com Deus. E aí José não ouviu Deus. Ele ouviu o carcereiro primeiro. Faraó manda te chamar. Como assim? Queridos, as pessoas que você ajuda, não são elas que vão fazer a diferença para você chegar na cadeira que Deus marcou. Aleluia. Quem vai fazer você chegar naquele lugar é Deus. O copeiro mor só vai lembrar de você quando Deus lembrar que chegou a hora. E 2 anos a mais para José, a prova final para ele subir a cadeira de governador. Será que alguém aqui vai esperar o tempo de Deus sendo fiel? Ou nós vamos atrás do copeiro e dizer: você se esqueceu de mim? Vai lá, rapaz, falar de mim. Ou nós vamos até Faraó e dizer: eu sou capaz, viu? Sou mais capaz do que esse povo tudo aí, ó. Esses camaradas, esses adivinhadores aí são todos dos demônios. Ou nós vamos continuar andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, não deixando a alma ficar na caverna, não deixando a alma ficar na prisão. Quando a coisa ficar muito difícil, vamos lá para os pés do Senhor e diz: me levanta, Senhor. Me levanta, eu não dou conta, mas o Senhor pode. Me levanta, Senhor. Me dá do teu Espírito, como o Senhor deu para Ezequiel, e o Espírito colocou ele de pé no capítulo 2. Me levanta, Senhor. Me levanta, Senhor. Eu estou lembrando aqui que eu era perdido, eu era morto em delito e pecado. O Senhor foi lá, o Senhor me arrancou de lá. Eu não conseguia jamais ser crente, mas o Senhor me arrancou de lá. O Senhor me trouxe para dentro da tua presença. Eu me lembro. Faz outra vez, Senhor. O que não podemos é parar. Não podemos parar, não podemos reclamar, não podemos murmurar. Quem está no controle não é o diabo. Quem está no controle não é o patrão, não é a patroa, não é o irmão, não é a irmã, não é o pastor, não é a pastora, não é o obreiro, não é o obreiro, não é o marido, não é a esposa. Quem está no controle é Ele que te escolheu, é Deus. Viva para Ele, anda com Ele, agrada a Ele, seja dele, faça para Ele. Eu ouvi um breve vídeo, aqueles bem curtos, de uma mulher falando sobre Deus, que Deus falou com ela sobre reclamar. Reclamar é
Primeiro, clamar é você levantar a voz com força, com vontade. E reclamar é repetir aquilo. Só que a gente abre a boca, ao invés de abrir a boca para orar a Deus, abre a boca para reclamar, falar mal, murmurar. E aí o poder do clamor não é um poder positivo, é um poder negativo, porque está reclamando com clamor. E a coisa fica ruim. Agora põe esse mesmo poder para dizer: eu vou vencer. Deus está comigo e eu estou com Deus. Eu vou levantar sim. Eu vou chegar lá sim. Pare de olhar para você e se vitimizar. É hora de levantar. E a partir de hoje, olha para todos os problemas, as coisas que estão acontecendo, como escola. Deus está me ensinando. E que a sua maior oração seja: não deixe, Senhor, a minha alma ficar na prisão. Eu nasci para te louvar. Eu nasci para cantar ao Senhor. Eu nasci para dar glória ao teu santo nome. Não deixa nada me aprisionar, Senhor. Me torna cada dia mais livre para cantar louvores à majestade eterna. Arabasandaraia. Eu quero cantar com a minha voz desafinada, do jeito que eu sei. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero gritar que eu te amo. Eu sou livre, o Senhor me lavou, o Senhor me resgatou. Não interessa se eu vou ter ou não vou ter, se eu vou alcançar ou não vou alcançar. Interessa que eu vou te adorar e eu terei a tua presença. Porque tudo revela uma coisa somente: a minha alma tem sede do Deus vivo. Feche os seus olhos. Xanacaramacassuramai.